Fala galera, eu sou o Mo, a temporada 2023 da Fórmula 1 começou, vai começar hoje, sexta-feira, com o GP dos treinos, né? Na verdade, do GP do Bahrein. Então hoje, nesse episódio, a gente vai fazer as previsões das equipes e dos pilotos aí para esse primeiro final de semana e primeira corrida. E começamos, finalmente, depois de muitas semanas aí sem Fórmula 1, começamos a temporada 2023 com o GP do Bahrein nesse final de semana de 3, 4, 5 de março. Hoje, sexta-feira, eu tô gravando esse episódio cedinho aí na sexta. Já já a gente vai ter às 8h30 o primeiro treino livre, e ao meio-dia o segundo treino livre. Amanhã, sábado, treino livre de manhã, classificação na hora do almoço. E no domingo a corrida no horário do almoço. Mas vamos hoje aí falar pra mim quais vão ser as previsões aí. Eu vou dar algumas previsões das equipes, o que eu acho que vai acontecer nesse GP do Bahrein em questão de colocações de equipe e também o pódio, né? Quem que eu acho que vão ser os 3 pilotos que vão ficar no pódio no Bahrein? Primeiro a gente vai começar com as equipes do fundão. Então quais são as equipes que eu acho que vão ficar lá nas últimas posições do grid nesse GP do Bahrein? As duas que não tem muita novidade, né, se você acompanha a Fórmula 1, para mim a Williams e a Haas vão continuar lá no fundo do pelotão. Essas duas equipes vêm, acho que mais a Haas, né, vem melhorando aos poucos, ano ao ano, mas a gente não viu os carros ainda, né, então lembrando, essas previsões aqui que eu tô fazendo é do zero, quase do zero mesmo, porque a gente não viu nenhum carro ainda na pista de verdade, né, já teve os treinos pré-temporada, mas de verdade mesmo, a gente vai ver só hoje nos treinos livres. Então, sem saber de nada, sem ver os carros na pista para valer, eu colocaria a Haas e a Williams como as do fundão, as que vão ficar ali os seus pilotos no fundo do pelotão. Talvez a Haas saia um pouco desse patamar de fundão, mas sem saber de nada, colocaria as duas. Agora, as equipes que vão ficar ali na meiuca, no meio do pelotão, eu colocaria 4 delas para mim. Elas vão ser a McLaren, a Alpine, a Alfa Romeo e a AlphaTauri. E você deve ter se impressionado. Na verdade, a AlphaTauri, a Alfa Romeo e a Alpine já estavam ali meio que no meio no ano passado, né? Agora, a McLaren, apesar dela estar nesse meio do pelotão no ano passado de 2022 também, para esse ano, eu quase coloquei a McLaren no fundão, porque o que a gente viu na pré-temporada foi um carro muito pior do que de 2022, mas muito pior mesmo. Tanto que o Lando Norris deu algumas declarações, o Piastri também os dois não estão com uma cara muito contente, vamos dizer assim, com o carro. Lógico, né? Eu ainda mantive a McLaren na meiuca e não coloquei no fundão, porque foi na pré-temporada, né? Treinos pré-temporada e tudo mais, como a gente falou. Então, eu ainda, vou ser otimista. Vou manter a McLaren no meio do pelotão. Assim como ela estava na temporada passada. Às vezes o Lando Norris dava uma avançada ali numa 7ª, numa 6ª posição ali. O Daniel Ricciardo acabava ficando um pouquinho mais para trás. Mas eu acho que no máximo essa temporada a McLaren vai ficar nesse meio do pelotão, 8ª, 9ª posição, no máximo. Mas vamos ver os treinos aí, vamos ver se se mantém. As outras equipes, né, Alpine, AlphaTauri e Alfa Romeo, vão se manter, para mim. Já estavam no meio do pelotão temporada passada e vão se manter no mesmo patamar. E falando na temporada 2023 da Fórmula 1, começamos aqui uma liga do Fantasy. Você que brinca o Fantasy, que é uma brincadeira ali grátis no próprio site da Fórmula 1, você que brinca ou nunca brincou do Fantasy, o primeiro link aqui na descrição do episódio tá o link da nossa liga do Reaceleração do Fantasy. Então acessa lá, cria a sua equipe, cria o seu time. Todas as corridas, as 23 corridas desse ano de 2023, a gente vai colocar os pilotos e as equipes que a gente está apostando que vai mandar melhor em cada uma das corridas. E a gente vai fazer uma competição ali, uma brincadeira, né? Então acessa aqui o link da descrição para entrar na nossa Liga do Fantasy do Reaceleração. E agora os favoritos, né? As equipes que vão, não só nesse GP do Bahrein, para mim, brigar a temporada toda ali na frente. E já tem uma novidade aqui. Se você escutou bem, você viu que na meiuca, nas equipes do meio, eu não citei uma das equipes, que eu vou citar agora como um possível favorito, né?
as 4 equipes favoritas, as 3 clássicas, né? Red Bull, Mercedes e Ferrari. E tem uma quarta aí que é a Aston Martin. Por incrível que pareça, a Aston Martin tá como um dos favoritos. E por que eu coloquei a Aston Martin como um dos favoritos, né? Você que acompanhou os treinos da pré-temporada sabe que a Aston Martin correspondeu muito bem, não só com o jovem Alonso que tá chegando na equipe, né? Ele saiu da Alpine e acabou indo para Aston Martin no lugar do Vettel esse ano, como o próprio Felipe Drugovich, que treinou muito bem. Lógico que o Felipe Drugovich, nosso brasileiro ali, é o piloto reserva, o Stroll que é o titular, mas ele acabou fazendo os treinos pré-temporada pela lesão, pela cirurgia que o Stroll teve no punho, que por enquanto o Stroll vai acabar correndo esse GP. A gente não tem notícia ainda se o Drugovich vai correr ou não, mas por enquanto o Stroll está confirmado sim para esse GP. Mas a Aston Martin correspondeu muito bem, o carro na pista correspondeu muito bem nesses treinos pré-temporada e todo mundo tá animado. O mundo aí da Fórmula 1 tá muito animado com a Aston Martin e por isso que eu coloco ela aqui para esse GP do Bahrein como uma favorita, como uma equipe para brigar com Mercedes, com Ferrari, talvez não com a Red Bull, porque a Red Bull tá bem na frente, se mostrou muito bem nesses treinos aí, mas talvez para competir mais a Aston Martin com Ferrari e com Mercedes principalmente. E agora falando de pilotos, né, quem que eu acho que vai ser o pódio desse GP do Bahrein? É lógico, né, que os treinos estão por aí, a gente não viu nada ainda. Amanhã eu vou trazer um episódio aqui no Reaceleração sobre como foram os treinos, mas sem saber de nada, pelo que a gente viu nos testes pré-temporada, a Red Bull tá muito à frente. Inclusive a própria Red Bull deu uma declaração que o carro desse ano tá moldado num meio termo para os dois pilotos, pro Max e pro Pérez. Porque a gente sabe, né? Toda a equipe da Fórmula 1, toda a equipe acaba montando seus carros com ajustes mais voltados pro piloto principal. Isso aí não tem como, é assim. E o carro do ano passado estava muito voltado para o estilo de pilotagem, para os ajustes do Max. Diz a lenda, né? Diz a Red Bull que esse ano o carro tá mais meio termo na questão de características de pilotagem dos dois pilotos. Então, e nos testes, vou fazer um parênteses aqui, nos testes da pré-temporada, a Red Bull ficou muito na frente. Então, não tem como eu não colocar a Red Bull como favoritaça para esse GP do Bahrein. Então eu vou ser otimista pro lado da Red Bull. Vou colocar uma dobradinha da Red Bull, porque a Red Bull parece estar muito à frente dos outros. Então, Max Verstappen, primeiro colocado da corrida, segundo lugar, Sérgio Pérez. E na terceira colocação, eu ainda vou ser otimista com a Ferrari, que a Ferrari parece que ainda está à frente da Mercedes, né? A Mercedes que teve a quebra do carro ali do Russell nos testes pré-temporada e tudo mais. Então parece que a Mercedes ainda está ajustando o carro. Talvez a Aston Martin até fique na frente da Mercedes desse GP do Bahrein. Mas vamos ver, né? Vamos ver os carros na pista. Então, meu pódio pro GP do Bahrein. Max Verstappen em primeiro, Sérgio Pérez em segundo, Charles Leclerc, o Charlinho, na terceira posição. Red Bull e Ferrari na terceira colocação. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like para fazer com que ele chegue a mais pessoas. Olha aqui, vê se você tá inscrito, vê se você segue o Reaceleração. Já clica aqui e se inscreva para não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!